Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 28. Meus irmãos, tem 5 meses, meu Deus do céu, que bacana. 5 meses que nós viemos aqui aprendendo sobre o Sermão da Montanha. Cada domingo, um pedacinho. E eu quero que você guarde no seu coração esta frase que eu vou dizer agora. Uma pessoa só se torna um verdadeiro cristão quando ela consegue aplicar na vida dela o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o manual básico do que significa ser um verdadeiro cristão. Então, cada semana nós viemos aprendendo um pouquinho. Falamos do caráter do verdadeiro cristão. Tudo começou no caráter, né? Na parte intrínseca. Falamos de ser luz, ser sal. Falamos dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. Falamos de perdão. Falamos contra o ódio, a mágoa. Falamos sobre os falsos profetas. Falamos da questão da vaidade. Então o Sermão da Montanha, ele é completo. E chegou o momento do Senhor Jesus finalizar aquela mensagem, aquele ensino. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos ver o que Cristo tem para nos ensinar. Então no versículo 28, está comigo aí no 28? Mateus 7, 28 diz assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, que coisas? O sermão todinho, os ensinamentos. A multidão ficou como? A multidão ficou como? Maravilhada com o que, pessoal? Com o seu ensino. Presta atenção, hein? Então, quando Jesus terminou, a multidão ficou maravilhada com o ensino dele. Versículo 29. Pois ele ensinava com verdadeira, presta atenção, hein? Com verdadeira autoridade, diferentemente de quem? Dos mestres da lei. Então o texto está dizendo para mim que quando Jesus terminou, o povo ficou maravilhado com o ensino dele. E a Bíblia está dizendo que o povo ficou maravilhado porque ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. O que é importante você entender aqui, que o que era diferente dos mestres da lei não era o que Cristo ensinava. Porque o que Cristo ensinava, o que Jesus ensinava para o povo? Da onde que Jesus tirava os ensinamentos? Da onde? Da palavra de quem? De Deus. E da onde que os mestres da lei tiravam os ensinamentos? Da palavra de Deus. Então os ensinamentos eram os mesmos. Só que as pessoas não ficavam maravilhadas com os ensinos dos mestres da lei. E você vai entender por quê. O que significa essa verdadeira autoridade? Quando os mestres da lei falavam as palavras de Deus, as palavras boas, as palavras bonitas, o povo olhava para a vida deles, para a vida dos mestres da lei,
e via que eles não praticavam aquilo que estavam falando. Então, quando o povo olhava para eles e via que eles não praticavam o que estava dizendo, o que o povo entendia? É impossível alguém conseguir agradar a quem? A Deus, porque nem os mestres da lei conseguem. Mas quando eles viram o Senhor Jesus pregando a mesma mensagem, porém vivendo aquilo que ele estava praticando, aí o povo, aquilo que ele estava pregando, aí o povo ficou como? Maravilhado. Por quê? Porque eles olharam e disseram assim: peraí, então é possível agradar a Deus, porque ele consegue. Ele está pregando uma coisa que ele está vivendo. Então, se ele consegue, eu também consigo. Olha que bacana. Então, o fato deles terem ficado maravilhados foi por isso, porque eles viram que nasceu ali a possibilidade de eles agradarem a Deus. A autoridade que chamou a atenção daquelas pessoas era o fato de Jesus viver o que ele estava pregando. E o texto sagrado do Sermão da Montanha termina assim, porque Cristo quer nos passar uma mensagem aqui. Jesus está dizendo o seguinte: ninguém vai acreditar em você enquanto você não viver aquilo que você prega. Ninguém. Ninguém na sua família, ninguém no seu local de trabalho, ninguém no seu convívio social, ninguém. E por que não? Porque as pessoas têm uma noção de quem foi Jesus. Por mais distante que ela esteja da Bíblia, por mais perdida no mundão que ela esteja, ela tem uma noção de quem foi Jesus. Ainda que seja de criança, na catequese, ou que a mãe falou, ou que a avó falou, ela já ouviu alguma coisa sobre Jesus Cristo. E tudo que ela ouviu sobre Jesus foi o quê? Foi bom. Foi bom. Então ela olha para você, a pessoa olha para mim, e ela diz assim: peraí, se ele diz que é um seguidor de Jesus, então eu vou ver nele as mesmas atitudes de quem? De Jesus. E quando as pessoas não veem isso, até me escutam falando, mas não veem as mesmas atitudes de Jesus, eles vão dizer que eu sou um crente hipócrita, que eu sou um evangélico hipócrita. Eles não vão me respeitar, porque eles não vão ver em mim uma verdadeira autoridade. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. Eles não vão ver em mim uma verdadeira autoridade. E as pessoas sabem quem eu sou, quem você é. Eu falei para as pessoas aqui hoje à tarde o seguinte: vai completar 7 anos que eu estou aqui pregando a palavra de Deus.
7 anos. Em março do ano que vem completa aqui. Em dezembro completa o nascimento do ministério. Mas vai completar 7 anos. E você vem aqui para me ouvir pregando a palavra de Deus. E talvez você já está aqui há alguns meses, há anos. Talvez você chegou recentemente. E você já me ouviu falar muita coisa bonita, muita coisa de Deus, muita palavra de ânimo, de força. Já me ouviu falar muita coisa. Horas e horas e horas e horas. E tem gente que me ouve lá na rádio. Tem gente que fica me ouvindo no YouTube. Mas eu digo para você, basta você ver uma atitude contrária ao que Jesus faria em mim, uma atitude minha, para você deixar de dar todo o crédito que hoje você me dá. Só que isso não é válido só para mim. Isso é válido para você também. Você pode falar muita coisa bonita para o seu familiar, querendo alcançar a alma dele para quem? Para Jesus, porque você quer ver a salvação de sua família. Eu também quero. Mas basta eles verem uma atitude nossa, contrária ao que Jesus ensinou, para dizer assim: que tipo de crente você é? Jesus não faria isso que você está fazendo, não. Aí às vezes, você vai querer se defender, você diz assim: e quem é você para falar comigo? Aí o outro do outro lado: não, eu não sou ninguém, porque eu não vou na igreja mesmo, todo mundo sabe que eu levo uma vida largada, não sei, mas você não. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não tenho compromisso nenhum mesmo. Eu não ando com a Bíblia, eu não vou para a igreja, eu não falo de Deus para os outros, mas você não. Quem está entendendo? É sobre isso que Jesus está terminando aqui o Sermão da Montanha. É sobre essa autoridade. Quer ver que exemplo bacana? A Bíblia fala de 5 homens, 5, que foram diferentes de todos os outros. Podemos dizer que eles estavam num nível acima de compromisso com Deus, de vida com Deus. Quem lembra quem são esses 5 aqui, ó? A Bíblia dá o nome deles. Quem são esses 5? Noé, Moisés, Daniel, Samuel. Falta um só. Davi não. Quem falou aí? Jó. Então vamos repetir aqui, ó. Noé, Moisés, Samuel, Daniel e Jó. Guarde isso. Esses 5 aqui, outro patamar. Então, desses 5 aqui, nós falamos de Samuel, um dos 5. Samuel realmente foi diferente. Ele era respeitado por todo o povo de Israel. Porque Samuel tinha uma verdadeira o quê? Ele tinha uma verdadeira o quê? Autoridade. Samuel vivia aquilo que agradava a quem? A Deus. Aí ele ia ensinar, aí ele ia pregar. Então todo mundo, sim senhor Samuel. Como é, profeta? Para o lado de lá, sim senhor. Você pode ver que todos respeitavam. Por mais que não seguissem a mesma vida que Samuel tinha,
mas todos respeitavam. Todos sabiam que Samuel era homem de Deus. Então eles aceitavam que Samuel fosse o juiz, que Samuel fosse o sacerdote, o profeta. Eles estavam debaixo da autoridade de quem? De Samuel. Agora, quer ver que coisa interessante? Vai comigo lá ela está mostrando ali o nome dos homens que eu falei para você. Ela está lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Você vê o nome de dois, Moisés e Samuel. E lá em Ezequiel, que ela está mostrando ali agora, capítulo 14, versículo 14, Deus está falando dos outros três, Noé, Daniel e Jó. Esses 5 aí é outro nível. Jeremias 15, 1. Mas agora vai lá comigo em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Coloca na tela, por gentileza. Preste atenção, hein? Porque nós estamos falando de uma verdadeira autoridade. O cristão de verdade, ele tem que ter autoridade. E essa autoridade não vai depender do muito falar. Essa autoridade, ela vai depender da postura que eu tenho como cristão. Será que eu caminho do jeito que Jesus me ensinou? Teve uma pessoa que me procurou na igreja. Escuta isso, hein? Isso aqui é muito forte. A pessoa falou: pastor, eu quero falar com o senhor. Tá bom, falar. Pastor, eu estou vindo aqui nessa igreja. Eu sou vizinha do fulano. Aí falou do fulano. Então, pastor, porque é o seguinte. Eu comecei a observar a vida do fulano. Lá na vizinhança. Lá no nosso meio. E eu percebi que o fulano, ele tinha algo de diferente. Porque todas as atitudes do fulano eram diferentes das atitudes das outras pessoas. Quando tinha um problema, todo mundo de um jeito, o fulano de outro jeito. Quando acontecia uma situação, todo mundo num caminho, fulano no outro caminho. E isso começou a me chamar a atenção. Porque eu falei, esse fulano é diferente. Diferente. E eu fiquei observando, pastor, fiquei olhando, até que chegou uma hora que eu falei, não, tem que perguntar para ele. E a pessoa foi perguntar para o fulano, vem cá, por que você é diferente assim? Escuta isso, hein, pessoal. Por que você é diferente assim? E o fulano respondeu para ela da seguinte forma: porque eu procuro viver do jeito que Jesus ensinou que eu deveria viver. Só isso. Aí ela disse para ele, e como é que você aprende isso? Aí ele falou da igreja. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, e é por isso que eu estou aqui. É o que você acabou de dizer. Ou seja, evangelizou, falou de Jesus, ganhou uma alma sem abrir a boca. Porque tem pessoas que pensam que é pelo muito falar, pelo contrário.
Você pode falar 1000 palavras, mas se você tiver uma atitude negativa, suas 1000 palavras não vão valer de nada. Só pela postura de um verdadeiro cristão alcançou aquela alma da vizinha para Jesus. Então, o que será que está faltando em nós, dentro da nossa família? Não estou dizendo que todo mundo vai querer Jesus, não, porque as pessoas têm livre arbítrio. Mas espera aí, ninguém querer também está errado, alguma coisa em nós. Alguma coisa está errada. Em nós. E o detalhe é que muitas das vezes as pessoas não falam, elas guardam. E quando quer falar, fala por trás. Aí, tá chegando fulano aí. Fica de papo que é crente, daqui a pouco você vai ver, vai chegar aqui, olha lá, tá vindo ali, olha lá. Daqui a pouco já começa a conversinha, a ladainha de sempre. Mas ó, tá agindo assim. Né? Pensa que convence quem? Às vezes não fala para a pessoa, mas fala por trás. E isso no local de trabalho. E isso na vizinhança. É sobre isso que o texto lá do Sermão da Montanha diz no final. As pessoas deram ouvidos para Jesus, não porque a mensagem foi diferente, mas porque Jesus vivia, fazia o que ele estava ensinando. E é isso que ele quer de mim e de você. Ele não ensinou que eu e você devemos ser a luz no mundo? Você concorda comigo que aonde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas? Ou não? Tem ou não tem? Ah, bispo Paulo, isso é relativo. Não tem relativismo aí. Apaga as luzes aí, obreiro, por gentileza. Pronto. Não tem luz. Olha que não tem relativismo aqui. Agora acende a luz. Resolveu. Alguma coisa tem que acontecer aonde o verdadeiro cristão chega. Tem que acontecer. É isso que o seu marido quer ver. Ele não te fala, mas é isso que ele quer ver. Uma conduta de uma verdadeira cristã. É isso que a sua esposa quer ver. A conduta de um verdadeiro seguidor de quem? De Jesus Cristo. É isso que sua mãe quer ver. Que o seu pai quer ver. Que o seu irmão quer ver. Que o seu filho quer ver. Ele quer ver através de você essa luz que você prega. Mas ele quer ver em você. Porque você vai ver comigo aqui hoje no texto que os mestres da lei falavam as palavras bonitas, as palavras de Deus, porém falavam dando exemplo de outros. Aí não. É como diz o ditado, rir com a boca dos outros é fácil. Fazer festa com o dinheiro dos outros. Fulano, vamos fazer uma festa? Vamos, então tá bom. Aonde vai ser? Na sua casa. E o que vai ter? Vai ter carne, vai ter suco e vai ter bolo. Vai ter picanha. Ótimo. Que dia vai ser? Vai ser sábado que vem. Tá bom? E eu vou estar lá. Você prepara tudo, viu? A festa vai ser muito boa. Aí é fácil. Então, dar exemplos da vida dos outros não serve como um verdadeiro cristão. Então, olha que interessante sobre Samuel. Quando Samuel ficou o quê, pessoal? Idoso. Então, ele já não conseguia mais viajar o país inteiro. Ele era um juiz. Aqui, Samuel já estava com a idade bem avançada. O que ele fez? Nomeou seus filhos para serem o quê? Juízes sobre Israel.
O povo respeitava Samuel, o povo tinha consideração por Samuel, porque Samuel tinha uma verdadeira autoridade. Aí ele nomeou os filhos dele, versículo 2. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. Versículo 3, por favor. O que está escrito ali na primeira linha? Mas não eram como seu pai. Será que eles não falavam as palavras de Deus para as pessoas? O que você acha? Falavam ou não falavam? Falavam. Será que não ensinava o que era bom para as pessoas? Ensinava. Mas por que o texto está dizendo que eles não eram como o pai? Eles não praticavam aquilo que eles estavam falando. Eles não tinham nenhuma autoridade, mesmo sendo filhos de quem? Do Samuel. Não tem como você ter autoridade porque você está do lado de alguém que tem autoridade. Autoridade, quem constrói é você. No estudo teológico a gente aprende assim, que o poder vem de cima. A autoridade é você quem constrói aqui embaixo. Então tem muitas pessoas que às vezes até recebem algum poder, mas não tem autoridade nenhuma. E eu vou te dizer algo muito interessante. O que salva alguém, o que evangeliza alguém para a salvação, nunca é o poder. Nunca. Nunca. O poder, ele vai ajudar a resolver alguma questão. Mas o que transforma a mente e o coração de uma pessoa é a reflexão que ela faz na conduta de vida. E quando é que alguém vai refletir na conduta de vida? Quando ela olha para outra pessoa e ela vê uma disparidade. Ela olha e vê o fulano agindo assim, assim, assim. E ela, assado, assado e assado. Ela fala, alguma coisa está errada. Aí ela vai ver o fulano está agindo exatamente como Jesus ensinou. Então ela consegue enxergar que ela está no caminho errado. Aí ela começa a refletir. Então olha que interessante, eles não eram como seu pai. Como que eles eram? Como que eles eram? Gananciosos. O que é uma pessoa gananciosa? Está preocupado com o quê? Com as coisas terrenas. Eles eram gananciosos. Eles faziam qualquer negócio. A partir do momento que eles fossem atendidos na necessidade deles, eles faziam qualquer negócio. Agora o verdadeiro cristão não faz qualquer negócio. Porque ele tem um propósito. Seguir os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus. Ele não abre mão dos princípios, dos valores. Não. Não. Agora os filhos de Samuel faziam. Eles eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam o quê? A justiça. Lembra que Samuel nomeou eles como juízes? Aí vinha duas pessoas, né? Aí um que estava errado chegava para eles. Tem uma situação aí que vocês vão ter que julgar. Você está precisando do quê?
A gente dá um jeito. 1 milhão, isso tudo. Então eles aceitavam suborno, e aí eles pervertiam a justiça. Eu vou te fazer uma pergunta: como que você acha que o povo olhava para os dois? O povo, como é que o povo olhava para os dois? Hã? Fala aí. Sem respeito nenhum. É assim que muitas pessoas estão olhando para os cristãos, para os evangélicos, sem respeito nenhum. Por quê? Mas eles não falam palavras bonitas? Não falam de Deus? Mas por que as pessoas não estão tendo respeito nenhum? Porque olham para a postura, olham para a conduta e não vê aquilo que a pessoa está pregando. Irmãos, as pessoas querem ver em você, em mim, aquilo que nós falamos. O verdadeiro cristão, quando ele está chegando numa reunião de família, até a conversa muda. Por que muda? Porque as pessoas já falam logo: ó, fulano está vindo aí, vamos mudar a conversa aqui, porque ele é uma pessoa direita. Ele não gosta dessas coisas não. Quando ele chega no local de trabalho, o ambiente muda. Porque as pessoas respeitam. Ele tem autoridade. Olha aqui como é que as pessoas viam os filhos de Samuel, versículo 4, olha lá. Olha lá. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com quem? Com Samuel. Qual questão? Dos filhos dele ficar lá sendo nomeado juiz, chamaram Samuel, foram lá em Ramá. Lembra que os filhos estavam aonde? Em Berseba. Foram em Ramá. As autoridades precisavam falar com o Senhor. Falar sobre o quê? Sobre os filhos do Senhor. Precisamos conversar. Tá bom, vamos conversar. Versículo 5. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso, e seus filhos, o que, pessoal? Seus filhos o que, pessoal? Não seguem o seu exemplo. Então, em momento nenhum, eles disseram: seus filhos não falam das coisas de Deus, seus filhos não pregam a palavra de Deus. O que eles disseram é: seus filhos não seguem o seu exemplo. A você nós respeitamos, a você nós nos curvamos, você tem autoridade, você realmente faz a vontade de quem? De Deus. Seus filhos não. E como seus filhos não seguem o seu exemplo, escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Então o que eles disseram para Samuel? Nós não respeitamos os seus filhos. Tira eles fora. Escolhe um rei para nos julgar. Não vamos seguir seus filhos. Às vezes a gente se pergunta: por que eu convido as pessoas para vir para a igreja e ninguém vem? Será que o problema está em todo mundo? Será que eu estou seguindo o exemplo de Jesus Cristo? Eu preciso olhar para mim. Vai comigo em João, capítulo 8, versículo 1. João 8, 1. Deixa eu mostrar algo muito bacana para você. Você já conhece essa mensagem, mas todo dia a gente aprende um pouco mais. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez aonde?
no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Ensinou o quê? A palavra de Deus. Como fazer a vontade de Deus. Versículo 4. 3, né? 3. Então, olha quem vai aparecer. Quem vai aparecer? Quem? Os mestres da lei, aqueles que nós já aprendemos que não tinham o quê? Não tinham autoridade, porque não viviam o que pregavam. Pregavam bonito, falavam de Deus, mas viviam. Então chegaram eles, os mestres da lei. Ali Jesus já estava reunido com uma multidão. Então chegaram os mestres da lei e os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Então imagina a cena, imagina que a multidão está aqui, Jesus está aqui, aí chega daqui os mestres da lei e os fariseus com a mulher e coloca aqui, ó, pum, na frente da multidão. E aquela mulher foi apanhada num delito e eles queriam alguma coisa. Versículo 4. Mestre, olha os mestres da lei falando com Jesus. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. Agora presta atenção que tudo... o centro da mensagem de hoje está nesse versículo 5. A lei de Moisés ordena que ela seja o quê? Apedrejada. O que o Senhor diz? Presta atenção que coisa interessante. Tinha necessidade de levar aquela mulher para ser apedrejada diante de Jesus? Não. Porque no momento em que ela foi apanhada no adultério, já era passível de apedrejamento. Só que eles levam até Jesus e eles dizem que a lei de... Eles citam o nome de alguém, de Moisés. E diz, pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, morta. Os mestres da lei sempre faziam isso e fazem isso até hoje. Os mestres da lei no judaísmo, eles nunca citam exemplos deles mesmos. Eles sempre vão falar de algum mestre, de alguém que realmente tinha o quê? Tinha o quê? Autoridade. Mas eles mesmos não tinham. O que vocês acham que iria acontecer com eles, diante de uma multidão, que sabia que eles não tinham autoridade, porque eles não viviam o que pregavam? Imagina o que iria acontecer se eles apedrejam aquela mulher diante da multidão. Imagina. Então colocaram diante de Jesus, jogaram o peso em cima de Moisés. Talvez se Moisés estivesse ali, Moisés teria total condições de quê? De apedrejar, porque Moisés tinha o quê? Autoridade. Moisés vivia de acordo com a vontade de quem? De Deus. E questionaram a Jesus, o que o Senhor diz? Versículo 6.
procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem o quê? Usar contra ele. Então observem que estavam procurando algo nas palavras de Jesus. Por que procuravam nas palavras? Porque na conduta não existia nada de errado. Olha que forte isso. Na conduta não existia nada de errado. Então quer dizer que um verdadeiro cristão, ele deve procurar ter uma conduta que não dê nenhum tipo de legalidade das pessoas encontrarem aquilo que não agrada a Deus. Olha que forte. Então procuraram nas palavras. Qual que foi a resposta de Jesus? Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Então o que Jesus falou? O que Jesus falou? Nada. Sabe o que ele está ensinando para mim e para você? Que existem muitas questões na nossa vida que nós não precisamos falar nada. Que a nossa conduta já vai falar tudo. Que nós não precisamos discutir nem debater com um familiar, com um colega de trabalho. A nossa conduta vai falar. Mas, versículo 7, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, presta atenção, hein? Olha o que ele disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Resume isso aqui para mim dentro do que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Resume isso para mim, dentro do que nós estamos aprendendo nessa noite. Ah, você está pegando a visão, hein? Oh, boa aluna. Aquele que tiver autoridade, que atire a primeira pedra. Simples, Jesus foi simples. Eles começaram a instigar Jesus levantou e falou assim, é o seguinte, vamos resolver isso aqui logo, está atrapalhando o ensino aqui. Aquele que tiver autoridade para executar, vamos lá em frente, vamos terminar logo o serviço. Quem aí tem autoridade para fazer isso? Você? Ou você? Ou será aquele? Lembra que eles não tinham? Imagina a multidão que já conhecia aqueles mestres da lei. Na hora que Jesus falou assim, aquele aí que tiver autoridade pode executar. Imagina o outro lá que conhecia o cidadão. Imagina ele cutucando aqui o vizinho do lado, falar, aquele lá eu conheço, se aquele lá tacar a pedra. Mas é verdade. Aquele lá é meu vizinho. Se aquele lá tacar a pedra na mulher, nós vamos voar nele. Imagina. Eu quero que você imagine. E os mestres da lei aqui olhando para quem? Uns para os outros e olhando para quem? Para a multidão. Quem não tem autoridade fica constrangido. Aqueles homens ficaram constrangidos. Eles ficaram tão constrangidos que no versículo 8 diz assim, Jesus então se inclinou e voltou a escrever na terra, o 9. Quando ouviram isso, foram o quê? Saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão.
Tem gente que entende essa mensagem errada, acha que ficou só Jesus e a mulher, os mestres da lei foram embora. Não, a multidão estava ali assistindo tudo. Quem foi embora foram os mestres da lei. Então eles foram constrangidos, e é assim que muitos cristãos têm ficado constrangidos, porque falam de Deus para os outros, mas depois têm atitudes que não são condizentes com os ensinamentos de Jesus, e aí as pessoas olham para ela e ela fica sem graça, constrangida. Mas Deus não quer que você fique constrangido, Ele quer que você seja a luz. Ele quer que você leve a luz, que você tenha uma postura de um verdadeiro seguidor de Jesus. E eu imagino aquela multidão ali assistindo tudo, o texto não fala, mas o próprio Jesus conversando com a mulher, dizendo: vai, não peques mais, e ao mesmo tempo a multidão entendendo assim: nossa, que vergonha que aqueles mestres da lei passaram. E eles ali aprendendo a palavra de Jesus, creio eu que pensaram: poxa, aquilo que nós estamos aprendendo, nós temos que viver para não cair na mesma vergonha que esses mestres da lei caíram. O inimigo, ele gosta de envergonhar. Ele quer envergonhar. Porque ele sabe que a vergonha, ela desestimula. Ela tira a força. Quando a pessoa se sente envergonhada, constrangida, ela se sente fraca, desanimada. Então o inimigo vai tentar sempre envergonhar você como um cristão, mas ele só vai conseguir se você não estiver agindo do jeito que o Senhor Jesus ensinou. Caso contrário, ele não tem espaço. Então o sermão da montanha vai terminar desse jeito. Jesus dizendo para o povo assim: olha, vocês ouviram bastante, mas agora vocês têm que viver o que ouviram. Porque as pessoas só vão acreditar em vocês se verem a conduta que vocês terão a partir de agora. Então, quando você falar de Deus para alguém, a pessoa vai tentar ver Deus em você. Quando você falar de perdão para alguém, a pessoa vai procurar perdão em você. Quando você falar de humildade para alguém, a pessoa vai procurar humildade em você. E se ela encontrar em você, você vai ter autoridade em tudo que você disser para ela. Ela vai te respeitar. Ela vai te ouvir. E para finalizar, vai comigo em Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Então digamos que eu aprendi aqui o sermão da montanha, e a partir de hoje eu decidi, eu vou ser um seguidor de quem? Do Senhor Jesus. Eu vou viver o que Cristo viveu, ensinou. Eu vou ser luz nesse mundo. Jesus me aceita? Claro que aceita. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Então olha como é que a porta está aberta. Todo que nele crê. Ele me aceita, ele te aceita. Ah, Jesus me aceita do jeito que eu sou? Não. Isso é mentira. Não. Não existe nada na Bíblia escrito que Jesus te aceita do jeito que você é. A Bíblia ensina que Jesus está pronto para te receber a partir do momento que você decide viver do jeito que Ele ensina. Do jeito que Ele ensina. Então decidi viver do jeito que Jesus ensinou. Vou ser um discípulo de Jesus. Então a primeira coisa que está escrito ali, Efésios 4, 25. Portanto, façam o quê? Ah, meu Deus, fala mais alto.
Mais alto. Abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa que agora decidiu ser um seguidor de Jesus deve fazer é abandonar a mentira, porque a mentira não é de Deus. A Bíblia diz em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. Continua comigo, versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira o quê? Os controle. Então vamos entender. O que é pecar quando a ira controla? Me controla. Imagina uma situação tensa lá de família. Ou então de local de trabalho. Sabe que de vez em quando tem umas situações tensas. Tem ou não tem? Sempre tem. Aí tem aquela situação tensa. Aí a pessoa fica irada. E na hora que ela fica irada, o que normalmente essa pessoa faz? Tá, mas o que é explodir? Ela tem atitudes que são contrárias aos ensinamentos de quem? De Jesus. Ela começa a falar coisas que são diferentes dos ensinamentos de quem? De Jesus. Ela começa a xingar, ela começa a fazer um monte de coisa que não deve fazer. Mas por que ela chegou nesse ponto? Porque ela não controlou a ira controlou ela. O verdadeiro cristão não pode deixar a ira controlar ele. Não pode. Então a Bíblia está dizendo: não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não deixa passar muito tempo não, já resolve logo. Agora olha que interessante, no 27. Pois ela cria oportunidades para quem? Para quem? Para o diabo. O que significa a palavra diabo? Acusador. Tem muita gente que falou diabo, ela já pensa logo no chifrudo do tridente, é o capeta. Não. A palavra diabo significa acusador. Pode ser ele o coisa ruim? Pode, mas pode não ser. Olha o que o texto está dizendo. Quando a pessoa deixa a ira controlar ela vai falar coisas, vai fazer coisas que não estão de acordo com os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus. E quando ela agir assim, do outro lado, sempre vai ter alguém para dizer: mas você não é crente? Crente não faz isso não. O que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo o quê? Ela está fazendo o quê? Então ela está sendo quem? Viu como é que é fácil de entender? Ela está sendo o diabo. Porque diabo significa acusador. Mas por que ela está me acusando? Porque eu dei o quê? Eu dei brecha, eu dei espaço, eu dei motivo. Eu não agi do jeito que Jesus ensinou. Porque se eu tivesse agido, ela teria o que para me acusar? Nada. Ela não teria nada. Aí tem gente que fala: bispo Paulo, mas eu não tenho sangue de barata não. Legal. Ter sangue de barata é o quê? É não responder, não bater de frente. Então você está dizendo que Jesus tinha sangue de barata, é isso? Aí a pessoa: não, eu não disse isso. Não, você disse.
É isso que você disse. Então quer dizer que hoje você vai participar do sangue de barata. Viu como não é difícil de entender? Na verdade, a pessoa ainda, ela não tomou uma decisão. Eu vou ser um seguidor de quem? De Jesus. Eu vou ser a luz do mundo, eu vou ser o sal na terra. Eu vou ser diferente dentro de casa, eu vou ser diferente no meu local de trabalho, eu vou ser diferente na minha vizinhança. Quem olhar para mim vai ver a luz de Deus. Minha família vai vir para Jesus só de olhar para o meu comportamento, para a minha postura. Minha família vai ser evangelizada pela minha postura. Meus colegas de trabalho vão ser evangelizados pela minha postura, pelo meu comportamento de um verdadeiro cristão. Eu costumo dizer que seguir a Jesus é uma decisão e não uma escolha. É uma decisão. Porque quem escolhe, hoje escolhe uma coisa, amanhã escolhe outra. Quem decide, meu irmão, quem decide vai até o fim naquela decisão. Então olha que interessante, se eu não elimino aquela ira, ela vai me dominar e eu vou dar oportunidades para o diabo. Aí quando eu for acusado, eu vou ficar como? Igual os mestres da lei, envergonhado. Versículo 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Ou seja, eu não posso, como um verdadeiro cristão, eu não posso estar envolvido em nada que seja obscuro, que alguém esteja sendo prejudicado. Não posso. Senão eu não vou ter o quê? Autoridade. Versículo, meu Deus, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. O que está escrito ali no 29, a primeira linha? Evitem o linguajar sujo e insultante. Aí tem gente que fala assim, Bispo Paulo, então se eu tenho que evitar, então soltar um negócio assim insultante ou sujo de vez em quando, não tem problema, né? Como assim? Eu falar como um verdadeiro cristão é nunca, jamais, quando a Bíblia está dizendo para mim evitar, significa assim, tem um grupinho ali, ali, e ali o linguajar deles é sujo e é insultante. Eu, como um verdadeiro cristão, não vou passar nem perto, eu vou evitar o linguajar sujo e insultante, porque isso não agrada a quem? A Deus. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então tudo que sair da boca de um verdadeiro cristão tem que ser igual o que saía da boca de Jesus. Tem que levar vida, tem que levar ânimo, tem que levar paz, tem que levar conexão com quem? Com Deus. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então quer dizer que todas as vezes que eu tenho uma atitude que não condiz com o ensinamento de Jesus, aí eu estou entristecendo a quem? O Espírito Santo de Deus. Só tenho
Esse eu posso chamar de cara. Só tem um cara que fica feliz quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Quem é? É Satanás. Então quer dizer que toda vez que eu ajo diferente do que Jesus ensinou, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. E estou alegrando a quem? O maligno. Quem que você acha que vai querer andar comigo? A quem eu entristeço ou a quem eu dou alegria? E muitas das vezes nós estamos na igreja entristecendo o Espírito Santo de Deus com a nossa conduta. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de quê? De maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Continua comigo. Portanto, que lindo isso. Portanto, como filhos amados de Deus, façam o que? Lê para mim. Então, como filhos amados de Deus, eu devo imitar ao Senhor em tudo que eu fizer. Agora, como que eu vou imitar Deus? Só tem um jeito: imitando as atitudes do Senhor Jesus. E como que eu vou imitar Ele em tudo? Sermão da montanha. Nessa situação, como Jesus agiu? Assim, então eu vou agir assim. E ali, Jesus fez o quê? Então eu vou fazer do jeito que Ele fez, eu vou imitar Ele. Porque eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus. Quem olhar para mim vai ver Jesus. Sua família quer ver Jesus em você. Sua família quer ver Jesus em você. Seus colegas de trabalho querem ver Jesus em você. Eles querem ver Jesus. Versículo 2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Então os verdadeiros cristãos não tem lugar para aquilo ali no versículo 3. Volta para mim, por favor. Não tem lugar. Não cabe. Aí lembra do que eu falei da autoridade? Quem está lá fora está olhando para isso tudo, gente. Outro dia lá vai eu de calça jeans, de tênis, de camisa comum, de boné na cabeça, passando num lugar que normalmente eu não passo. Daí a pouco alguém olha para mim, eu olho para aquele alguém olha e fala: e aí, pastor, tudo bem? Irmão, pergunte para mim se eu sei quem era aquela pessoa. Mas ela sabe que eu sou o pastor. Lá na Asa Sul, lá no complexo hospitalar, fui comprar uma água mineral numa lanchonete, no complexo hospitalar. A mulher estava lá no fundo da cozinha e a outra me atendendo lá. Aí eu falei que era uma água tal.
Aí daqui a pouco vem a mulher da cozinha. Eu te conheço. Você é o pastor, não é? Só que as pessoas conhecem, não é só eu não, é você também. Vou te fazer uma pergunta. As pessoas da sua família sabem que você vai na igreja? Sabem ou não sabem? Sabem. Então o que você acha que elas querem ver? O que você acha que elas querem ver? Jesus em você. No seu local de trabalho, talvez nem todos saibam se o local for muito grande, mas tem gente lá que sabe ou não que você vem na igreja. Sabe ou não sabe? O que eles querem ver? Jesus em você. Não existe evangelização maior do que a pessoa ver Jesus em você. Então essas coisas aqui, ó, não tem lugar no nosso meio não, pessoal. Não cabe. Agora olha o versículo 4, finalizando, 4. Meu Deus. Ó, presta atenção. As histórias obscenas. No local de trabalho tem histórias obscenas, aqueles grupinhos assim? O que vocês acham? Tem ou não tem? Hã? Tem? As conversas tolas. Sabe aquelas pessoas que ficam na porta de casa junto com o vizinho assim, o outro chega assim e começa aquelas conversas tolas? E as piadas vulgares. É fácil encontrar por aí pessoas com piadas vulgares? Ou é difícil? Não são para vocês. Histórias obscenas, conversas tolas e piadas vulgares não são para verdadeiros seguidores de Jesus. Imagina você não está contando, você só está rindo. No grupinho das piadas vulgares. Aí está ali, 5 pessoas ali. Aí acontece alguma coisa, depois você vai falar de alguma palavra de Deus para alguém. Aí imagina aquela pessoa olhando para você e falando assim, mas você falando isso para mim, rapaz? Santa. A gente estava ali agora, estava rindo lá, participando ali daquele negócio ali. Ó. Aí a pessoa tenta disfarçar, não, eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas a Bíblia está dizendo que você deve fazer assim nessa situação. Ué, mas você sabe que está errado e quer dizer para mim que isso vai ser bom? Se você não faz para você. Por isso que a gente não tem que estar nisso aqui não, gente. Olha lá, está escrito, não são para vocês. Vocês são povo de quem? De Deus. Então isso aqui não é para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a quem? A Deus. E o versículo 5, último versículo de hoje. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Isso aqui me chama muito a atenção porque você começa a rodar a Bíblia inteira e você não vai encontrar na Bíblia inteira nenhuma mensagem que diz quem vai para o céu. Não tem. Você só vai encontrar mensagens dizendo de quem não vai. Não tem quem vai. Só tem quem não vai. Só que aí nos ajudou bastante. Ficou fácil. Ficou fácil. Ó, que maravilha, como é que Deus é bom. Porque agora eu já sei. Quem são aqueles que não vão? Então se eu pular fora
desse grupo de quem não vai, então eu vou. Eu vou. E o Senhor Jesus quer que você vá. Ele quer que eu vá. Só que além de Ele querer que nós possamos ir, Ele quer fazer de mim e de você um instrumento de salvação nessa terra, de evangelização. Mas eu quero que você leve daqui hoje esta mensagem de encerramento do Sermão da Montanha. As pessoas não estão nem aí para o que você fala. As pessoas observam quais são as suas atitudes, a sua conduta. Elas estão de olho em você. De olho. Mateus 23, 1. Mateus 23, 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Ou seja, eles se apoderaram do cargo. Mas olha lá, olha Jesus falando: portanto, pratiquem tudo que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Eu e você temos que ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Vamos sair daqui hoje com uma decisão: sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quem olhar para nós, para a nossa conduta, falar assim: olha, você tem alguma coisa diferente. O que você tem de diferente? Aí você responder assim: olha, eu procuro fazer aquilo que Jesus ensinou. Esse é o Jesus que você tem que pregar para as pessoas. Aquele que realmente transforma o nosso interior. Aquele que salva a nossa alma. Aquele que faz de nós um instrumento para a glória de Deus.